Caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo Homo sapiens, alienígenas ou até entes energéticos, tá certo? Eu explico isso em outros vídeos, mas isso é para mostrar a amplitude da pretensão da amplitude do que eu digo. Meu nome é Ferruccio Billich. Eu vou falar agora sobre governo mínimo, certo? Primeiro, vamos ver quais seriam as vantagens de ter governo mínimo. As vantagens de ter governo mínimo é que custaria menos, certo? Você teria que pagar menos imposto, provavelmente imposto nenhum, né? E provavelmente você teria serviços bem melhores. Não seria providenciado pelo governo, mas seria providenciado pela sociedade, né? De uma maneira organizada e supervisionada pela sociedade, pelo povo. Certo? Então, seria bem mais econômico, bem mais justo, com as regras mais apropriadas, mais útil, eficiente e eficaz. Inclusive, governo mínimo pode ser zero governo, certo? Não que não teria um sistema de governar, mas não teria um sistema como é atualmente. Seria um sistema mais distribuído. Então vamos pegar aquela menção de Abraham Lincoln, né, que dizia que a democracia é o governo do povo pelo povo, né? Então, de fato, a democracia, quando começou-se lá na antiga Grécia, a ideia é interessante, mas não funcionou, se expandiu por alguns motivos. Primeiro, porque para discutir as leis tinha que se reunir na praça, né, fisicamente. Atualmente nós não precisamos mais disso. Nós temos sistemas de comunicação que funcionam muito bem, né? Então, todo mundo que nasce já tem um celular para se comunicar na vida. Então, a gente pode se comunicar com quem quer que seja, não só na tua comunidade, no teu país, no mundo, até no universo, né?
Então, esse pedaço do problema que tinha em democracia, a gente resolve atualmente com um sistema de comunicação mais abrangente, mais rápido, mais eficaz. Outro problema que se tinha era que os sábios daquela época diziam que, não, mas os votantes, pessoas do povo, têm conhecimentos variados, né? Nem todo mundo conhece tudo, né? Então, como é que vai dar palpite sobre uma coisa que a pessoa não entende muito bem? Isso também eu já resolvi da seguinte maneira. Eu chamo de democracia com sabedoria. Então, você, quando vota em alguma proposição, você, como indivíduo, você associa também a essa proposição um peso à tua opinião, certo? Então, vamos supor que você disse que uma certa proposição tem uma escala de 1 a 10, tem desejabilidade 7, e você associa a tua opinião sobre aquele assunto, por exemplo, uma nota 5, porque você acha que não conhece tão bem e conhece alguma coisa, mas não tão bem, tá certo? Então, se fosse conhecesse bem, daria um peso bem maior, conhecesse menos, daria um peso menor, tá certo? Então, a tua decisão vai ser ponderada pela sabedoria. Essa é outra melhoria que se tem num sistema desse. Uma terceira é que, em vez de propor leis, quando a gente está falando sobre o sistema legislativo, em vez de propor leis, eu sou a favor de propor proposições, porque leis elas são estáticas, proposições elas são dinâmicas, né? Então, em outros vídeos já vivo dando esse exemplo. Uma lei seria não matarás, né? Ela é estática, né? Eu prefiro uma proposição tipo valorizar o ser humano a si próprio e aos seus semelhantes, porque ela tem a conotação mais dinâmica, né? Dá uma direção em que a coisa deve caminhar. Então, a minha democracia, ela é mais aperfeiçoada do que originalmente criaram lá os gregos em Atenas, 2.500 anos atrás. E outra coisa, para que se tenha o sistema funcionando bem também, eu criei também uma outra metodologia que se chama convergência de opiniões. Então, numa primeira rodada, você dá a nota sobre aquela proposição, o peso que você tem, que você acha que a tua opinião merece. Aí esse valor da proposição ponderado por esse teu peso, né? Pela tua sabedoria, né? Você vai computar a média de todo mundo que está opinando sobre o assunto e você vai ter uma média ponderada pelo conhecimento ou sabedoria. Então, esse valor é retornado para cada um dos que opinaram, os eleitores, né? E, baseado nessa informação, ele pode reformular seu ponto de vista.
Se ele estiver muito distante da média, ou ele tem uma boa razão para destoar de todo mundo, e então vai procurar se convencer os outros de que ele está certo e os outros que estão errados, ou ele vai reformular a sua opinião. O que geralmente ocorre é que quando alguém dá uma opinião sobre um assunto que destoa, diverge demais da média, é porque ele está se atendo a um valor, a uma parte mais específica dentro do assunto, e não vendo o assunto um pouco mais global, tá certo? Com mais abrangência. Na hora que ele vê o escopo mais amplo, ele geralmente se aproxima da média dos outros. Então o processo vai convergindo, né? E dessa maneira todo mundo passa a concordar com aquilo que foi planejado, né? Com a média, com aquela decisão. Isso no sistema legislativo. No judiciário, coisa semelhante se faz. Em vez de nós termos uma decisão judiciária por um juiz, nós vamos ter uma decisão judiciária por um júri composto do povo, de todos os interessados do assunto, toda a sua comunidade, né? Que vão decidir se é culpado ou inocente, quem ganha, quem perde, como que se divide. Então, todas as decisões vão ser por júri, tá certo? Então é o povo também que vai decidir, tá certo? Então todas essas participações, elas podem ser automatizadas por computador ou pelo celular. Então você vai votar em todos os assuntos que te interessam e dessa maneira todas as coisas vão ser decididas com a contribuição do povo, de cada indivíduo do povo. Entendido? Sobre todos os assuntos. Mesmo sobre um assunto específico, sobre o teu condomínio, se tiver lá um chinesinho querendo dar palpite também, deixa ele dar palpite. Também pode. Entendido? Então, seria assim. Isso seria o sistema voluntário. Então, não precisa se pagar. No sistema legislativo não precisa pagar. Os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, dispensa de tudo isso. Isso, não só esses indivíduos, como também a sua entourage, que é os seus assessores, né, de gabinete. Então, economia tremenda, tá certo? Inclusive as proposições, o próprio povo, os membros do povo é que vão propor essas proposições para ser votadas, tá certo? Similarmente, no judiciário, você não precisa ter mais advogado, promotor, juiz, nada disso, tá certo? Todo mundo vai ser júri em todos os assuntos que exigem justiça. Portanto, vai ser bem mais econômico.
bem mais justo, né? Não como é atualmente, que é uma praga que assola principalmente o Brasil, compra de sentenças, né? E quanto mais alto na hierarquia jurídica, mais frequente ocorre esse problema, tá certo? Então, eliminar-se-ia também toda essa turminha aí. E como já disse num outro vídeo, não precisa nem os cursos de direito, não precisa ter, não. Basta substituir isso por um curso de lógica no maternal. Aí todo mundo vai ser especialista em direito, em lógica, porque só precisa de lógica. Ai, ai. E então, não, não vamos precisar ter um sistema jurídico que é caríssimo e é injusto. Se ele fosse caríssimo, mas pelo menos fosse justo, mas não, ele é caríssimo e é injusto. Então, para que o povo, a sociedade precisa disso? Mesma coisa na parte executiva, certo? Também as decisões vão ser feitas pelo povo, todas as decisões executivas. Entendido? Então, governar vai ser um sistema coletivo. O povo vai governar em todos os níveis: executivo, legislativo, judiciário. No setor de defesa também. Em vez da gente precisar ter as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, sempre lá de plantão, não precisa nada disso. Todo mundo, cada indivíduo, cada povo vai se treinar em algum aspecto de defesa, tá certo? E vai participar da defesa de si próprio e dos seus semelhantes. Entendido? Então, vai ser que nem, por exemplo, na Suíça. Não tem um exército, uma forças armadas na Suíça. Todo mundo é das Forças Armadas. São todos voluntários. Desde que nasce até o momento que morre, são voluntários. Tá certo? Como se manter proficiente, essas coisas. Também tem um sistema que faz tudo isso. E como todos nós vamos estar participando nessas decisões, então não vamos estar sempre atualizados com tudo que está acontecendo e influindo. E as leis não precisam ser estáticas, elas vão ser proposições que já são dinâmicas e que ainda podem ser cada vez mais atualizadas e mais dinâmicas. Então, cada vez mais apropriadas para um povo, uma sociedade que evolui. Porque a sociedade vai evoluir, tá certo? Vai evoluir principalmente em termos de valores. Porque os valores que ela tem no momento não são bons para o futuro. Todos os valores que nós temos no momento, eles têm consequências ruins. Por isso que a gente precisa criar novos valores que
que tenham consequências boas, certo? Então, num cenário futuro, a gente vai ter um novo conjunto de valores funcionando, que nós vamos comungar, que vão ter consequências melhores. Quando digo consequências melhores, em termos de sustentabilidade, felicidade, essas coisas bem mais sublimes, certo? E que vai fazer com que a nossa consciência individual, inclusive, evolua também. Não só terrenamente, como depois é. São palavras que eu estou criando agora, eu acho, né? Terrenamente e eteramente, etéreo, né? Ou seja, espiritual, porque a consciência, ela é energia, tá certo? E não dá para destruir. Então, mesmo quando a gente morre, ela continua por aí. Então, ela vai fazer parte da consciência universal. Bem, eu acho que é bom, é o suficiente para motivar vocês a pensar sobre o assunto. E se quiserem mais detalhes, assistam outros dos meus vídeos, que tem um monte deles, que dão detalhes sim em alguns aspectos. Mas então, governo mínimo, tem custo mínimo, não precisa de impostos, então a gente vai poder usar esse tempo de uma maneira bem mais sublime, criando novos valores, sendo mais feliz e assim por diante. Por favor, dê o seu gostei ou não gostei, bota as suas críticas e sugestões, comentários, compartilhe isso com todos que você quiser, se inscreva no meu canal para receber novos comunicados e lhe agradeço muitíssimo pela atenção.